Olá, meus queridos. Olha quem está de volta. O famoso professor Veja Bem. Olha só, gente, hoje nós vamos falar a respeito do quarto tópico, tá, de eletricidade 1, que é sobre capacitores. Bom, o que é um capacitor? Em primeiro lugar, o capacitor, o pessoal da antiga, né, mais antigo do que eu, né? Pois eu sou um pouquinho velhinho, né, gente, na terceira idade. Mas o pessoal que é um pouquinho mais velho do que o Rock, tá, chamava muito isso aqui de condensador. Né? O pessoal da antiga chamava de condensador. Mas na realidade, condensador é aquela parte do ar-condicionado, da geladeira, né, que fica na parte traseira, né, que vai fazer, né, a compressão do gás refrigerante, né? Então, o nome correto é capacitor. Bom, basicamente, o que é o capacitor? O capacitor ele é formado por duas lâminas paralelas. Até parece aquele anúncio de lâmina de barbear, né? Lâminas paralelas. Duas lâminas paralelas, denominadas de armadura. Em cada armadura eu conecto um terminal, onde eu vou alimentar ele, né, com a tensão elétrica, e há uma substância que separa essas duas placas. Essa substância ela é chamada então de dielétrico. Inclusive, dependendo do dielétrico que você estiver utilizando, o capacitor vai receber esse nome. Por exemplo, se você estiver utilizando uma substância eletrolítica, ele vai ser capacitor eletrolítico. Se você estiver usando dióxido de titânio, que é um tipo de cerâmica, ele vai ser capacitor cerâmica. Se você estiver usando a mica, ele vai ser capacitor de mica. Se for óleo, capacitor a óleo, e assim por diante. E esse dielétrico, ele é uma substância isolante. Porque se for uma substância condutora, o que vai acontecer aqui? Vai haver um curto-circuito. O capacitor vai funcionar como se fosse um condutor. Certo? Bom, a unidade de capacitância é o farad, que nós utilizamos a letra F para designar. Mas só que um farad é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, o planeta Terra, ele é um gigantesco capacitor. Ele é um gigantesco capacitor. Adivinhem qual é a capacitância do planeta Terra? Pensaram aí? Falaram o quê? 1, 2, 10, 768. Só que não é farad, é microfarad. Não chega a 1 farad. Só para vocês terem uma ideia, se eu pegasse duas folhas de papel alumínio, aquele papelzinho que a gente enrola aí, né, para fazer sanduíche natural para levar para a praia, né? Se eu pegasse duas lâminas de papel alumínio, deixasse uma distância de 1 centímetro entre uma lâmina e outra, né, utilizando o ar como dielétrico, sabe qual seria a dimensão de cada lâmina desse papel alumínio? Imaginaram aí? Não? 10 quilômetros. Teria que ser 10 quilômetros por 10 quilômetros para você conseguir 1 farad. Então, devido, né, a esse problema, nós não trabalhamos com farad, nós trabalhamos com os submúltiplos. Então, nós temos o microfarad, né, que a gente usa aquela letrinha grega, né, aquele U meio afrescalhado, né, que significa 10 a menos 6. Utilizamos o nanofarad, né, NF, que é 10 a menos 9. Só que o nanofarad hoje em dia, ele está em desuso. Muitas vezes, em vez de falar nanofarad, nós falamos 1000 vezes o picofarad, chamado de KPF. Tá? E nós temos o picofarad, PF, que é 10 a menos 12. Ok? Bom, o instrumento que nós utilizamos para medir o capacitor é medir, tá? Não é verificar o seu estado. Verificar o seu estado, se ele está bom, se ele está ruim, tá? A gente usa um outro processo. Mas para você saber o valor do capacitor que está na sua mão, se está com o valor correto, a gente usa o capacímetro. Ok? Bem, basicamente, o que um capacitor
faz? Ele armazena energia elétrica. Ele faz mais ou menos o mesmo papel que o acumulador do carro, né, que vulgarmente nós chamamos de bateria. Né? Ele vai armazenar uma certa quantidade de energia durante a carga, isto é, quando o carro está ligado, né, e o alternador está funcionando, você está carregando a bateria. E quando o carro está em repouso, né, essa bateria então ela vai descarregar aquela energia armazenada. E basicamente o capacitor ele faz isso. Tá? Ele armazena energia durante a carga e restitui ao circuito durante a descarga. Bem, nós temos diversos tipos de capacitores. Nós temos os capacitores chamados de capacitores fixos. Os capacitores fixos são divididos em dois grupos. Nós temos os polarizados, que inclusive, né, nós utilizamos essa simbologia, né, aqui para os capacitores polarizados, tá? A gente bota isso aqui ao lado que seria o positivo dele. Ou então, no caso do capacitor chamado eletrolítico, né, ele tem essa simbologia aqui também, ó, que aqui corresponde ao lado positivo, o outro lado é o negativo. E nós temos os capacitores despolarizados, que pode ser utilizada essa simbologia ou pode ser utilizado essa simbologia aqui. Só tem que tomar cuidado que quando você usa essa simbologia, alguém pode tentar te derrubar e dizer, não, isso aqui não significa capacitor despolarizado, significa contato normalmente aberto. Então, por segurança, principalmente quando você for fazer uma prova, tá? Use essa simbologia aqui para o capacitor despolarizado. Tá legal? Isso é uma dica aí para você se dar bem. Bem, os capacitores polarizados significa que eles, para você utilizar ele no circuito, o circuito, tá? Ele tem que ser o quê? Polarizado. Tem que ter um lado positivo e tem que ter um lado negativo. E você não pode fazer a sua inversão. Se você inverter, botar o positivo do lado negativo e o negativo do lado positivo, você vai queimar o capacitor. É abrir, né? O termo técnico é abrir. Mas vulgarmente nós falamos queimar. Você vai então queimar o capacitor. Tá beleza? Dentre os capacitores polarizados, nós podemos citar o eletrolítico, o capacitor de tântalo, capacitor a óleo. Tá? Esses são capacitores, né, que nós dizemos que eles são o quê? Polarizados. Então ele tem um lado positivo e ele tem um lado negativo. Nós temos os capacitores despolarizados. Os despolarizados, para ele, tanto faz. Ele pode funcionar tanto na corrente contínua como na corrente alternada. E se você estiver na corrente alternada, se você inverter a fase com o neutro, né, o positivo com o negativo, né, desculpa, né, aí não tem problema nenhum. Ele não vai sofrer nenhum tipo de dano. Tá ok? Dentre os capacitores despolarizados, nós podemos citar o poliéster, cerâmico, tá? Tem um nome aí, eu vou falar, mas isso não é palavrão não, tá? É capacitor de Chico, tá? Mas não, é um tipo de capacitor, não tem nada a ver com aquilo não, tá? Bom, nós temos os capacitores chamados de variáveis. Capacitores variáveis, como o nome está sugerindo, é aquele capacitor que você pode alterar o seu valor, né, de acordo com a sua necessidade. Ele é muito utilizado nos circuitos de sintonia dos rádios antigos, né? Aí tinha lá aquela, chamava de, né, uma chavinha lá para mudar a estação, né? Ah, eu quero ver agora a Rádio Globo, né? Eu quero ver a Tupi. Eu estou falando emissoras antigas, porque isso aí é da época antiga mesmo, né? Não tem nada a ver com rádio cidade, né? Aquelas rádios antigas mesmo. Então, você podia, então, alterar o seu valor, né, manualmente. Então, esses são os capacitores conhecidos como variáveis. Nós temos os capacitores chamados de ajustáveis, que pode ser um trimmer ou um padder. O capacitor ajustável, ele também é um capacitor variável, tá? Não deixa de ser. Só que você ajusta o valor que você quer e não mexe mais. Né? Você coloca o teu circuito no ponto correto de funcionamento, fecha o aparelho e ninguém mais vai mexer no capacitor.
Tá ok? Então nós chamamos esse capacitor de capacitor ajustável. O capacitor variável, né? A gente costuma representar ele dessa maneira aqui, ó. Tá? Significa que ele é ajustável. Variável, né? Já o ajustável, a gente representa dessa maneira aqui, ó. Bota um T aqui na ponta. Tá legal? Beleza? Bem, aí você vai me perguntar assim, Roque, em que situação eu posso utilizar o capacitor? Veja bem, na corrente contínua, o meu capacitor ele vai servir como um armazenador de energia. Não é isso? Durante a carga ele vai armazenar energia e na hora que você necessitar de uma energia, ele vai então descarregar, fornecendo essa energia para o circuito. Ele pode, por exemplo, servir como um circuito temporizador. Por exemplo. Já na corrente alternada, ele vai servir como filtro para determinadas frequências. Isto é, ele deixa passar as frequências de um determinado valor para cima. É por isso que você, né, quando vai instalar aquele sonzão lá no seu carro, aí você tem lá um alto-falante chamado tweeter. E tem um outro alto-falante, né, que o pessoal chama de corneta. Na realidade não é corneta, é driver. Corneta é a boca, né, aquela parte que você usa para projetar o som. Aquilo é que é a corneta. Né? Agora, onde é produzido o som é o driver de médios. Você não tem que colocar um filtro, um capacitor? Né? Até normalmente o pessoal coloca um capacitor de 2,2 microfarads para o tweeter, né? E 2, né, de 100 por 100, né, despolarizado, né? Pega o eletrolítico e despolariza ele para o driver de médios. Aí você vai me fazer assim uma pergunta, Roque, então esse valor está correto para o meu tweeter? Colocar um capacitor de 2,2 microfarads? Sabe qual vai ser a minha resposta? Não sei. Por quê? Para você determinar, tá, qual o valor correto para o seu capacitor, tá, no caso do filtro, né, que na realidade o nome do filtro chama-se crossover, vai depender de vários parâmetros. Vai depender, primeiro, quantas vias tem o teu sistema? 2 vias? Woofer e tweeter? 3 vias? Subwoofer, woofer e tweeter? Ou 4 vias? Subwoofer, woofer, médio grave, não é isso? E tweeter. Então vai depender. Eu não sei quantas vias tem o teu sistema. Vai depender também de uma coisa chamada impedância do seu alto-falante, isto é, da resistência do seu alto-falante. É para 4 ohms, é para 8 ohms, também vai influenciar. E outra coisa também é uma coisa chamada ordem do filtro. É um filtro de quê? De primeira ordem, de segunda ordem, né? De menos 3 decibéis, de menos 6 decibéis. Então vai depender de diversos fatores. Pode ser que até no teu sistema, esse de 2,2 microfarads vai servir. Tá? Mas eu não posso falar para você com garantia. Tá? Eu tenho que fazer uma análise do seu sistema. Mas vamos voltar para a nossa aula de capacitores. Depois, mais tarde, vocês vão ter aí um cursinho só sobre som automotivo, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o crossover. Bem, então, como eu falei para vocês, na corrente contínua ele vai armazenar energia e na corrente alternada ele vai servir como filtro para determinadas frequências. Bom, quando você vai utilizar o capacitor, você tem que verificar se o valor dele está correto. Vocês lembram, né, que lá no caso dos resistores, eu posso fazer a leitura através do código de cores ou através do quê? Do alfanumérico. No capacitor é a mesma coisa. Como é que eu vou fazer a leitura do meu capacitor? Eu posso fazer a leitura através do código de cores, idêntico aos resistores, né, de 5 faixas. Primeira faixa é um algarismo que vai de 1 a 9, né? Lembra aquele negócio que não pode ter preto na primeira faixa, né? E o preto vale 0, não pode. Na primeira faixa só de 1 a 9. Segunda faixa, de 0 a 9. Terceira faixa é o multiplicador.
que o pessoal tem mania de falar que é a quantidade de zeros que eu vou colocar. A quarta faixa é a tolerância, aquela mesma jogada que eu falei, né? Para o fabricante é inviável, né, ele colocar no mercado capacitores com todos os valores, que vai ter lá um determinado lote de capacitor que vai ficar encalhado. Então ele faz através das famílias, entendeu? Então nós temos aqui a tolerância e o quanto também ele pode sofrer o quê? Uma variação, né, no seu valor, para mais ou para menos. A única coisa que vai acrescentar no caso dos capacitores é que a minha quinta faixa é a tensão de trabalho, né? Enquanto o resistor, para ele resistir a uma corrente elétrica, você vai designar pela sua potência de dissipação, isto é para quantos watts? Meio watt, um quarto de watt, 1 watt, 5 watts. O capacitor não. Qual a tensão máxima que ele suporta? Isto é, no circuito que ele vai ser introduzido, qual a tensão máxima que poderá ter esse circuito? Então isso nós chamamos de tensão de isolamento, né? Ou faixa de tensão de trabalho. É isso que é poder o quê? Para ele não queimar. Aí a quinta faixa ela pode ser vermelha, nesse caso o meu capacitor aguenta até 250 volts. E Rock, mas vermelho não corresponde a 2? No resistor realmente é 2, né? Mas aqui no caso da faixa de tensão dos capacitores é 250. A cor amarela, 400 volts, que vale 4, né? O amarelo é 4, 400 volts. E a cor azul, né? 630. Mas não é 6, não seria 600, Rock? Não, realmente porque é 6, né? O azul vale 6, mas para o capacitor a gente considera como 630. Então nós temos que nos preocupar muito com isso, tá? Quando a gente for utilizar o capacitor, primeiro, saber se eu vou utilizar ele na corrente contínua ou se eu vou usar ele na corrente alternada, para saber se eu vou usar um capacitor polarizado ou se eu vou usar um capacitor despolarizado. Depois eu tenho que me preocupar com o quê? Qual o valor que deverá ter o meu capacitor? Então eu vou ter que ver, é de quanto? Tá legal? Então, e a sua tensão de trabalho, né? O meu circuito é de quanto? É de 12 volts. Bom, então meu capacitor tem que ser superior a 12, tem que ser de 25, 40 volts, 63 volts. Correto? Não vou poder botar um de 10 volts que ele vai queimar, já que o meu circuito é de 12 volts. Tá ok? Bom, fora a leitura através do código de cores, eu posso também fazer a minha leitura alfanumericamente. Alguns capacitores, né, não vêm com código de cores. Aliás, hoje em dia, para você achar capacitor com código de cores, é muito difícil. Tá? Aquele também é da época, né, do rock, né? Da época dos velhinhos, da terceira idade. Bem, alfanumericamente ele pode vir assim, ó, por exemplo, 0,0022 microfarads. Beleza. Que corresponde ao quê? Como se fosse lá, micro, vão dar 3 casas, ele passa a ser o quê? Nano. Então ele pode ser um capacitor de 2,2 nanofarad. Ele pode vir assim também, alguns fabricantes botam assim, ó, micro 1. Assim, meu Deus do céu, que valor é esse? É um microfarad? Não. Eles simplesmente colocaram, tá, o micro no lugar da vírgula. Aí ficou micro 1, isto é, 0,1 microfarads, que corresponde a quanto? A 100 nano, ou a 100 kpf, quilo picofarad. E às vezes ele também pode ser, no caso, a gente chama de capacitor de disco, que na realidade é o capacitor que ele é cerâmico, ele é redondinho, marrom. Ele costuma vir assim, ó, 473, né, 102. Eu falo assim, caramba, qual é o valor desse capacitor? Nesse caso é assim, ó, os 2 primeiros dígitos corresponde ao número, né, dentro daquela minha faixa, da primeira e segunda faixa. É isso? Então é 4 e 7. Esse terceiro dígito aqui diz respeito a quantos zeros eu vou colocar. Então aqui eu tenho o quê? Um capacitor de 47 com mais 3 zeros. Só que esse capacitor ele é dado em picofarad. Tá? Os capacitores de discos eles são expressos em picofarads. Então eu tenho um capacitor de
47 mil picofarads, ou 47 nano. Tá ok, meus queridos? Bem, meus queridos, vamos agora, né, agora que vocês já conhecem, né, tudo sobre capacitor, né, qual é a unidade, qual o instrumento que nós utilizamos para fazer a sua medição, a sua aplicação, né, onde eu posso aplicar os capacitores, né, como eu posso fazer a leitura do capacitor, não é isso? Agora que vocês já estão craques nesse assunto, vamos falar agora sobre uma coisa chamada carga do capacitor. Como eu tinha falado para vocês, o capacitor na corrente contínua, né, ele serve como um armazenador de energia. Não é isso? Então ele vai armazenar uma certa quantidade de carga elétrica, isto é, uma certa quantidade de coulombs. Como é que eu calculo a quantidade de coulombs que o meu capacitor ele é capaz, né? Até teve uma redundância aí, né? É capaz de armazenar. Bem, a carga do capacitor é dada em Q é igual a C vezes V. Esse CV aqui não tem nada a ver com aquilo que vocês estão imaginando, tá? Isso aqui é outra coisa. Tá? Lá no mundo do crime, isso aqui significa outra coisa. Aqui não é não. Então, Q é igual a C vezes V, onde Q é a carga armazenada no capacitor em coulombs, C é o valor da capacitância em farad, e V é a tensão que você está aplicando em cima do capacitor. Exemplo, eu tenho um capacitor de 100 microfarads, que eu vou aplicar uma tensão de 24 volts em cima dele, e eu quero saber qual é a carga que ele vai armazenar. Bom, carga é capacitância 100 microfarads, micro é 10 a menos 6, passando para farad, vezes a tensão, já está em volts, beleza. Aí vai ficar 100 vezes 24, 2.400, vezes 10 a menos 6. Como 10 a menos 6 eu sei que é micro, então vai ser o quê? 2.400 microcoulombs. Essa então é a carga que esse meu capacitor de 100 microfarads conseguiu armazenar quando eu apliquei uma tensão de 24 volts em cima dos seus terminais. Beleza? Bem, vamos lá. Agora vamos ver aqui, né? Até eu botei só carga, não é carga, né? Aqui é o tempo de carga. Qual o tempo que o meu capacitor leva para se carregar? Em primeiro lugar, eu esqueci de um pequeno detalhe para falar com vocês. O capacitor, eu tinha dito que era o quê? Duas placas, né, metálicas, separadas por uma substância isolante. Isso significa o quê? Que o meu capacitor, ele funciona como um circuito aberto. Então, quando eu aplico esse cara na corrente contínua, a corrente não vai circular pelo capacitor, porque eu tenho que forçar a circulação da corrente através do capacitor, já que ele é um circuito aberto. Então eu tenho que colocar o quê? Um resistor para forçar a circulação da corrente. Então eu tenho que calcular o valor desse resistor, que nós chamamos de constante de tempo, né? Nós vamos calcular a constante de tempo. Agora o interessante é o seguinte: esse tempo que você calcula, o capacitor ele não vai estar armazenar a sua capacidade total. Ele vai chegar até mais ou menos 70% do seu valor. Depois, para você continuar armazenando energia, ele vai levar 5 vezes o tempo que ele leva para chegar a 70%. Então tem esse pequeno detalhe. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Então, o resistor que eu quero calcular é igual a constante de tempo em segundos dividido pelo valor da minha capacitância em farad. Exemplo, vamos supor que eu queira saber o tempo que um capacitor de 10 microfarads leva, né, qual o resistor que eu devo colocar num capacitor de 10 microfarads para que ele leve 2 segundos para se carregar. Então, jogando na nossa fórmula, constante de tempo em segundos, já está aqui, ó, 2, já está em segundos, ótimo.
dividido pela capacitância, 10 micro. 10 micro. Micro é 10 a menos 6. Então eu vou pegar o 2 e vou dividir por 10, dá 0,2. O 10 a menos 6, eu vou jogar ele para cima, trocando o seu sinal. Então ele vai para cima como 10 a sexta. Então vai ficar 0,2 vezes 10 a sexta. Isto é, eu vou andar com a minha vírgula 6 casas. Então vai ficar quanto? 200 mil homens. Tá? 200 mil homens. Tá lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas. Então 200 mil homens. Isto é, 200k homens. Então esse é o valor do resistor que eu tenho que colocar em série com um capacitor de 10 microfarads para que ele leve 2 segundos para se carregar. Beleza, meus queridos? Agora, veja bem. Como eu tinha dito a vocês, da mesma forma que acontece com os resistores, acontece com os capacitores. Para o fabricante, não é viável financeiramente fabricar capacitores com todos os valores. Por quê? Vai acontecer de alguns valores de capacitores ficar lá, encalhado, não vai sair. Tá, ok? Então eles fazem através das suas famílias, que nem aconteceu com resistores. Família 1, família 1,2, 1,5, 2,2 e assim por diante. Os capacitores também, eles são fabricados dentro das suas famílias. Se você quiser um capacitor que não seja comercial, você vai fazer a mesma coisa que você fez com os resistores. Isto é, você vai associá-los. Só que nos resistores funciona ao inverso, né, aqui nos capacitores, funciona ao inverso dos resistores. Isto é, quando você calculou lá nos resistores, capacitores em série, você fez a soma. Nos capacitores, não. A capacitância total, ou capacitância equivalente, é como se fosse resistores em paralelo. Isto é, eu faço a multiplicação dos dois, dividido pela soma dos dois. Entendeu? E paralelo já é o contrário do resistor. No resistor, tu fazia a multiplicação dividido pela soma. Aqui não. A capacitância total em paralelo dos capacitores vai ser a soma de todos eles. Entendeu, meus queridos? Olá, meus queridos. Olha quem está de volta aqui. É o professor Roque. Hoje nós vamos ter uma aula prática sobre o nosso quarto tópico, que é a parte de capacitores. E como eu falei com vocês, capacitores, eles possuem duas funções. Na corrente alternada, ele serve como filtro para determinadas frequências. Por isso que nós colocamos, né, o capacitor naquele alto-falante que vai reproduzir as altas frequências num som chamado de tweeter. Tá? Já na corrente contínua, ele vai servir para armazenar energia e restituir essa energia ao circuito quando tiver necessidade. Então ele vai funcionar como se fosse um temporizador. Vamos ver aqui como é que funciona essa constante de tempo, que é um assunto que já foi comentado com vocês na parte da teoria, né? E vamos ver aqui na prática. Nós temos aqui um circuitozinho, onde nós temos o nosso protoboard, que eu já expliquei o seu funcionamento, não é isso? Esses pontos aqui externos estão ligados entre si, como se fosse um pedaço de fio, sendo que esse lado não tem contato com o outro. E aqui eu tenho esses pontinhos aqui que são ligados de 5 em 5, como se fosse também pedaços de condutores, sendo que um lado do rasgo não tem contato com o outro lado do rasgo. Nenhuma fileira dessa tem contato com a outra. Isso aí nós já explicamos quando nós falamos sobre resistores. Bem, aqui nós temos o nosso transformador, que vai pegar a tensão da rede, que é mais alta, né, do que a do meu circuito, né? A tensão da minha rede aqui é 127 volts, vai transformar então para uma tensão mais baixa, tá? 12 volts. Aqui eu tenho a nossa placa retificadora,
que ela vai retificar, isto é, vai transformar a corrente alternada que sai do transformador em corrente contínua, e esse potenciômetro aqui então vai ajustar a tensão que eu desejo. Aqui eu tenho um capacitor de 1000 microfarads, tá? Aqui eu tenho no seu terminal negativo, eu tenho aqui um resistor de 1,8K. Aqui eu tenho a saída da minha fonte, que está alimentando o meu circuito. Eu aqui, ó, ajustei a minha fonte para uma tensão de 10 volts, tá? Vocês podem ver aqui, ó, a chavinha seletora está em DCV, é isso? Eu estou medindo tensão contínua, escala de 10. Então, é essa numeração aqui, ó, que está embaixo desse espelhozinho aqui, ó. Nós chamamos de espelho de efeito paralaxe. Então, está aqui, ó, vai de 0, 2, 4, 6, 8, 10 volts. Então, está aqui. Esse multímetro aqui, ele vai marcar, tá, para mim, a carga do meu capacitor, isto é, ele vai indicar a hora que o meu capacitor está carregado ou descarregado. Como é que eu sei que o meu capacitor está descarregado? A tensão em cima dos seus terminais é 0, que nem está acontecendo aqui agora, ó. Eu estou com as duas ponteiras em cima do meu capacitor, né, dos dois terminais do capacitor, negativo e positivo, e a tensão está dando quanto? 0. Quando eu alimentar o meu circuito, quando a tensão aqui chegar na mesma tensão da fonte, isto é, 10 volts, aí eu tenho certeza que o meu capacitor ele está carregado. E eu vou medir esse tempo, né, utilizando, né, esse celular aqui na função cronômetro, para saber o tempo que ele vai levar para se carregar e o tempo que ele vai levar para descarregar. Como eu não sou polvo, né, eu vou ter que pedir um auxílio, né, aqui é o meu colega, né, o Fred, não tem nada a ver com o Fred Flintstone, né? Então ele vai fazer então o disparo do meu cronômetro, enquanto eu coloco o meu condutor na posição de carga e descarga, tá ok? Eu vou colocar aqui o meu capacitor aqui, né, o meu condutor, para colocar o meu capacitor em carga, tá? Então vamos lá. 3, 2, 1. Ah lá, a tensão está subindo. Quando a tensão chegar em 10 volts, significa que o meu capacitor se carregou. Prontinho, chegou em 10 volts. Qual o tempo que levou? Está aqui, ó, 9,67 segundos. Esse foi o tempo que o meu capacitor, né, desse valor de 1000 microfarads com esse resistor de 1,8K, ele levou para se carregar. Tá ok, meus queridos? Agora vamos ver o tempo de descarga, né? Ele vai zerar aqui o cronômetro, né? E vamos ver agora o tempo que ele vai levar para se descarregar. Isto é, a tensão chegar a 0, tá? Eu vou tirar daqui e vou colocar aqui. Então vamos lá. 3, 2, 1. Ah lá, a tensão está caindo, isto é, meu capacitor está descarregando. Chegou a 0. Ele levou 8,39 segundos para descarregar. Então, é assim que nós fazemos, né, o nosso teste para saber o tempo que um capacitor leva para se carregar e para se descarregar. Lógico que o valor do meu resistor vai influenciar neste tempo que ele vai levar para se carregar e descarregar. Aqui eu coloquei um resistor de 1,8, tá? Eu tenho aqui um outro resistor. Aqui, vou pegar um resistor agora de valor um pouco mais alto. Esse daqui vai ser um de 15K, tá? Eu vou pegar agora, no lugar desse resistor aqui, de 1,8, eu vou colocar um resistor de 15K, tá? Eu vou desligar a minha fonte, né, porque não se mexe em nenhum circuito, tanto elétrico ou eletrônico, não se mexe em nenhum circuito com ele energizado, então eu tenho que desenergizar. Agora eu vou tirar esse meu resistor de 1,8 e vou colocar agora um de 15K, 15K ohms. Então tá aqui, ó. Estou colocando aqui. Agora eu vou colocar aqui deste lado, pronto, né? Eu fiz então a minha substituição, tá?
Eu tirei o resistor de 1,8 e coloquei um resistor de 15. Vou fazer a mesma experiência, tá? Meu capacitor está descarregado, tá? Vou aqui zerar o meu cronômetro, mais uma vez. Um instantinho, uma questão aqui de dedo grande. Tá? Zerei aqui o meu cronômetro, então vamos lá, vamos fazer a nossa experiência, tá? Eu vou colocar ele aqui para novamente botar ele em carga, tá? Então vou pedir aqui novamente o auxílio aqui do meu amigo Fred. Então vamos lá, 3, 2, 1. Me desculpem aqui, mas não deu contato, tá? Foi uma questão apenas de dar contato. Também eu não liguei a fonte, né? O erro foi meu, eu não liguei a fonte, então vou ligar aqui a fonte, tá? Mais uma vez, tá legal? Espera aí um instantinho, liguei a minha fonte, agora sim. Vamos lá, 3, 2, 1. Rapaz, ele não está querendo ser meu amigo, né? Ah lá, não, nem isso não. É porque, olha só, como o ponteiro está indo lentamente. Eu coloquei um resistor com um valor bem maior, é isso, praticamente quase 10 vezes mais. Olha o tempo que ele está levando para se carregar. Já estamos com 30 segundos. Quando nós fizemos com de 1,8, tá? Foi de 9. Olha só o tempo que ele está levando. Tá vendo? Pelo jeito aí vai levar aí uns 3 minutos para se carregar. Então, o valor do capacitor, ele tem uma influência muito grande no tempo que o capacitor vai levar para se carregar e, logicamente, para também descarregar. Então, vocês estão vendo aí, ó, um resistor de 15 ohms. Olha o tempo que ele está levando, ó, já estamos com 1 minuto e 12. E ainda não chegamos na metade da sua carga. Então, teoricamente, ele vai levar praticamente o dobro disso daí, né? Vai levar 2 minutos e meio por aí, de 2 minutos e meio, 3 minutos para se carregar totalmente. Tá ok, meus queridos? Vou fazer o seguinte, acho que não há necessidade de nós esperarmos esse tempo todo, né? Mas dá para vocês notarem que ele vai levar muito mais tempo para se carregar devido ao valor do capacitor. Da mesma forma que se eu colocar um capacitor com um valor muito baixo, né, botar assim, por exemplo, um capacitor de 100 ohms, 221 ohms, ele vai levar, de repente, 2 segundos, 3 segundos para se carregar. Então, isso é o que nós chamamos, então, de constante de tempo de um capacitor. Tá? Espero que vocês tenham notado, né, essa diferença, né, com os dois valores. Outra diferença também é se eu trocar o valor do capacitor. Né? Capacitor com valores mais baixos vai levar um tempo menor para se carregar do que aqueles capacitores com valores mais altos. É como se fosse um balde, né? Um balde para você encher de água. Se você vem com um balde pequenininho, ele enche rápido. Mas se você vier com um balde muito grande, ele vai levar muito mais tempo, né, para encher. Então aqui acontece a mesma coisa. Se você também trocar o valor desse capacitor por um valor menor, ele vai levar um tempo menor para se carregar. E se você colocar um valor maior, ele vai levar um tempo bem maior para se carregar. Tá? O Rock enrolou vocês esse tempo todo para ver se o capacitor chegava à carga total, ainda não chegou lá. Ainda estou ali ainda com... Nem cheguei a 7 volts, já estou com 3 minutos. Então ele vai levar aí uma eternidade para se carregar. Tá beleza? É isso aí, meus queridos.